Olá, bem-vindos a mais um videocast do Breast Saving Group, o videocast para quem faz oncoplastia mamária. Hoje eu tenho a alegria de estar aqui com a minha amiga doutora Luciana Limonge para discutir um artigo que eu julguei super interessante, de uma pergunta que a gente acabava se fazendo pouco, mas que o pessoal do Memorial, como sempre, conseguiu traduzir num grande artigo. O trabalho que a gente vai discutir hoje ele quer responder a seguinte pergunta para a gente: pacientes com mutação de BRCA1 e BRCA2, elas têm mais risco de ter linfoma associado a próteses texturizadas? E assim eles discorrem em relação a esse tema e escreveram um trabalho extremamente elegante. Nos últimos anos, a gente tem conversado muito, né, sobre o aparecimento do linfoma, sobre a relação com as próteses texturizadas. A gente sabe que a incidência é extremamente baixa, e que depois de 2019 que acabou se falando muito, né, depois do recall de algumas próteses texturizadas, acabou se falando muito em relação a isso. Mas a pergunta que a gente quer responder, que eles quiseram responder nesse estudo, é se aquelas pacientes que têm maior risco pela mutação de BRCA1, BRCA2, se elas também, em decorrência das alterações de reparação genômicas que essas mutações levam, teriam mais facilidade de desenvolver o linfoma de grandes células. E foi para isso que eles desenvolveram o estudo. O que você achou, Lu? Oi, Paulinha, um prazer enorme a gente estar aqui junto novamente. Achei que o racional, realmente, a pergunta para o estudo é uma pergunta extremamente válida e vem de algumas séries observacionais que, quando se avaliou, principalmente uma série holandesa, que se avaliou a questão do BIA e viu uma prevalência importante de pacientes mutadas. Então, se existia realmente algum tipo de relação, até porque a mutação do BRCA específica, a BRCA1, ela está envolvida nessa questão da reparação do DNA, da remodelação ali homóloga do DNA. Então, era importante ver se existia uma relação direta. Fora isso, a gente também tem dentro de literatura que a prótese, a textura da prótese, ela estava realmente, a gente vê que a relação de risco direta com as próteses macrotexturizadas. Então, eles desenvolverem dentro dessa série deles essa avaliação com o grupo de pacientes com esse tipo de prótese, a gente ia conseguir responder se realmente existiria alguma relação de real aumento de risco, não só da prótese, mas pela questão da condição de vulnerabilidade genética, né? Achei que foi bem interessante, tentando lembrar o que é realmente a patogênese do BIA, entender que é um processo que a gente vê, um processo mais longo, né, mais tardio. Então, essa série foi muito importante, porque você teve esse follow-up, né, uma mediana de 8 anos, então era suficiente já para a gente começar a avaliar a questão da É um artigo redução. recente, né, publicado em 2025, até setembro de 2025, na revista Blood and Advances, pelo pessoal do Memorial. Então, realmente, do início até agora, teve um longo tempo de observação. É. O que acontece é que a gente sabe que tem vários fatores envolvidos, né, dentro dessa gênese do BIA, mas é algo que é extremamente raro, né? A gente utiliza a prótese, mais quase 100 milhões de pessoas de prótese no mundo, e um evento extremamente raro. E queria entender se existia alguma relação de fatores genéticos envolvidos nisso, né? Algum marcador genético para que pudesse estar envolvido no aumento do risco. A gente sabe que a presença do biofilme, o tipo do implante, o material, a textura, né, a resposta imunológica de cada um, mas se existia alguma relação, fazendo correlação com a vulnerabilidade genética. Então, acho que era um estudo que era necessário, mas aí vamos discorrer, né? A beleza dele, o que é que se tem. Fala. O que eu achei interessante foi eles trazerem essa relação com o BRCA, porque a gente sempre relaciona a mutação de BRCA a câncer de mama, câncer de ovário, a câncer de próstata, né, aquela síndrome que a gente está acostumada, e fazendo o racional, essa linha que eles criaram entre essa dificuldade, né, da reparação do DNA
se estaria envolvido com a carcinogênese ele chamou de lipogênese, linfomagênese no artigo, eu achei até bem interessante, Infomagênese. a linfomagênese, justamente por esse processo inflamatório crônico e essa tendência, essa facilidade, essa vulnerabilidade da paciente, que ele chama de hospedeiro, que seria o hospedeiro da prótese, né, desse contato inflamatório, com essa exposição a esse agente externo, que está, na realidade, o tempo inteiro bombardeando o sistema imune, se teria essa relação. E faz sentido a gente pensar, porque quanto maior a instabilidade cromossômica, maior você vai ter, mais você vai ter o acúmulo de mutações, e você vai ter maior predisposição para ter vários tipos de neoplasia. Então, quando você tem um agente que fica ali estimulando uma paciente que tem uma dificuldade de fazer a reparação de DNA, faz sentido a gente pensar que talvez haja uma relação, né? Então, se cria um ambiente de inflamação crônica que a gente já sabe que é um ambiente que predispõe o aparecimento de neoplasias, os mais diversos tipos, e eu acho que a pergunta foi se realmente para o linfoma essa mutação teria alguma coisa a ver. E a metodologia que eles usaram é uma metodologia que também vai falar no artigo, eu achei o artigo muito elegante, né? Não sei o que você achou, não é uma série de casos, né? Então ele faz uma corte, ele trabalhou os dados de uma corte prospectiva que já existia com a base de dados do pessoal do serviço do Memorial. Foram mais de 3.500 mulheres, ou seja, é um N bem razoável, submetidas à reconstrução mamária com implante texturizado, macro texturizado pós-mastectomia. O segmento médio foi superior a 8 anos, então é um segmento longo, né? E entre elas, 520 pacientes haviam feito a pesquisa para mutação de BRCA. E os atores, então, fizeram algumas análises, né? A primeira análise da corte prospectiva, com regressão de Cox, aí já entra dentro da metodologia do estatístico, e é um estudo caso-controle. Fizeram um estudo caso-controle. Pegaram 13 pacientes que desenvolveram o BIA, o linfoma, e compararam com 39 controles pareados por idade e pareados pelo ano que foi realizada a cirurgia, ou seja, tempo de exposição. Então, foi considerado uma metodologia robusta para você poder avaliar uma doença que é muito rara, né? Porque se você tem um evento extremamente raro, fica difícil você criar um estudo que seja de corte comparativo para você poder analisar e ter dados suficientes. Então, eles fizeram uma mistura na metodologia que eu achei que foi interessante. O que você achou, Lu? Foi realmente uma maneira para eles tentarem diminuir a questão do viés, porque realmente é difícil a gente encontrar um poder estatístico num evento extremamente raro, né? E, inclusive, também interpretar a questão de diferença estatística dentro de um estudo onde os eventos são raros. Mas uma das coisas que a gente pode pontuar como que poderia ter sido melhor cuidado em relação aos dados é 3.500 mulheres, mas apenas 520 tinham nessa representação de corte a pesquisa, né, do BRCA, né? Então, para a gente dar uma olhada. Mas, de todo modo, foram apenas 13 pacientes, né, que a gente viu de evento que comparou a questão da BIA com o grupo controle, né? Que é importante a gente ter a questão do grupo controle. Então, chegando o dado, o que foi que teve esse número impactante? Né? Na conclusão, lá em cima, eles colocam que as pacientes que têm a mutação do BRCA, elas apresentaram um risco quase 16 vezes maior de desenvolver o BIA em relação ao grupo controle. Isso após a questão de ajuste estatístico, um hazard ratio de 15,2, né? E um pezinho de 0,0006. Eu disse, nossa, né? O que é que esse valor representa, né? É um efeito expressivo quando a gente olha em termos de número, de estatística. Mas aí a gente volta a falar novamente, isso é um risco relativo, né? A gente tem que entender até que ponto a gente tem que levar isso para a questão de um risco absoluto,
né? Então, não é um estudo que ele foi feito na intenção e nem tem poder de mudar a prática clínica. Acho que é quando a gente está olhando para isso e diz, olha, o paciente com mutação do BRCA tem 15, 16 vezes mais chance de desenvolver um BIA quando está diante de um implante texturizado. Então eu não vou expor esse paciente a esse implante, né? A princípio, essa primeira ideia que vem. Mas aí vem realmente essa questão da raridade do evento e entender a interpretação do risco relativo para o risco absoluto, né? O que eu achei interessante é que essa questão não se expressou quando você vê as outras hipóteses relacionadas à radioterapia, à presença da quimioterapia, né? Nada Eu achei muito disso interessante. interferiu, né? Foi por Mas a acidente. mutação do BRCA1 ou 2, 16 vezes, mesmo sendo risco relativo, quase 39% das pacientes que desenvolveram o linfoma tinham a mutação de BR no estudo. Então, é um dado bem relevante, né? Na questão do estudo, naquele grupo de casos controle, foi justamente isso. 38,5% dos pacientes com o linfoma, eles tinham a mutação do BRCA, contra apenas 7,8% do grupo controle, né? Então, novamente, quando a gente vê aquele subgrupo pequenininho, né, do caso controle, existe, sim, uma diferença bastante significativa, né? Mas é essa história que eu pontuo. A gente tem que ter uma cautela nesse hazard, porque realmente ele variou muito o intervalo de confiança quando a gente vai ver, né? Então, passa da água para o vinho, o intervalo de confiança muito alargado. Isso é um limitante para a gente interpretar o impacto desse risco relativo que a gente está vendo na prática clínica. Né, Paulinho? O que é que você vê mais? Você trazendo, como eles trouxeram no estudo, um hazard ratio de 15, não quer dizer que a doença passou a ser frequente, né? Então, continua sendo uma doença, um evento raro, mesmo nas pacientes com mutação de BR. Eu acho que a gente tem que manter muita cautela em relação a isso, mas dentro dessa população, a gente vai começar a ter um olhar diferente, né? Eu acho que é uma informação muito importante durante o aconselhamento genético. Quando você estiver fazendo o planejamento, aconselhando essa paciente, fazendo o planejamento. Então, é um dado que tem que se levar em consideração, apesar da gente, na prática, hoje, praticamente não usar mais implante macrotexturizado. Eu não sei, eu geralmente uso nanotexturizado lisa, não sei na sua prática como que você tem feito, mas eu acredito que também não, né? Então, faz todo sentido a gente manter essa conduta em relação à escolha de prótese, mas para as pacientes é interessante a gente poder conversar sobre isso, conversar sobre esses dados quando tiver fazer o aconselhamento. E informar que existe, né, uma susceptibilidade genética, existe uma relação que ainda está em estudo, mas dentro do planejamento como um todo, trazer isso para a gente poder oferecer sempre o que for mais seguro para os pacientes, né, Lu? A gente tem que ter realmente, o estudo, como você falou, é muito elegante, ele teve cuidados em tentar responder essa hipótese biológica, né, de relação de vulnerabilidade genética com esse tipo de implante. Mas a gente volta novamente, esse hazard ratio grande, o intervalo de confiança, estou vendo que foi de 3 a 71, né? Então, Quase o mundo inteiro, né? o mundo todo está ali dentro desse intervalo de confiança enorme. Então, assim, esse hazard ratio grande, ele pode existir justamente porque o evento é raro. Errado. Então, a gente tem que entender, tudo bem, mas vamos lá, na análise principal, o que é que a gente viu? A gente viu que teve 7 eventos na análise principal, em torno de, comparando com os 13 casos de grupo controle. Quando a Uhum. gente olha, ele botou ali, é uma população, o Memorial, né, de Nova York. Nova York tem uma quantidade muito grande de judeus, né? Ali existe um viés da população, é,
Até daqui de Recife foram para lá, os Cefadi. Mas tem muito, existe uma população importante, um viés de representatividade E o também próprio dos Memória pacientes. é uma referência para tratamento de pacientes mutados, né? Então, se você pega a análise do banco de dados dele, a gente provavelmente está trabalhando com um viés de que muitas pessoas mutadas vão fazer tratamento do Memória para um grande centro de referência. Então, acho que a população pode estar super selecionada de uma certa forma e juntando realmente a própria população local, que é uma população que a gente sabe que esses genes têm uma penetrância maior, não é? E aí, justamente, quando a gente vê, a estatística existiu, teve o impacto, né? Mas o cuidado, eu acho que é importante que quem vai fazer a reconstrução, ela tenha ideia realmente dessa questão do, do implante macrotexturizado, ter tido no estudo prospectivo de série essa questão de risco. Mas volto novamente, talvez esse estudo, ele superestime esse risco, né? Então, não é, é ter cuidado como a gente passa isso. É importante dividir, é importante passar, é importante a gente ter o conhecimento, mas a gente ter o cuidado como a gente passa isso, porque 15 vezes de risco relativo pode Baixo, ser que ainda, num evento muito baixo, o risco absoluto ainda seja muito baixo. A questão do implante macrotexturizado, independente da vulnerabilidade, isso seria um outro momento e um outro videocast para a gente, né? Que realmente eu também não tenho experiência com esse tipo de implante, Paulinha, eu prefiro não utilizá-lo, entendeu? Por alguns momentos que eu precisei fazer o explante, a dificuldade cirúrgica que eu me deparei é um implante que ele gruda, é o velcro mesmo, e a gente, para tirar, vai tirando o tecido mamário junto, eu vejo uma inflamação maior. Então, eu não utilizo, não é algo que está na minha prática. mas a gente tem que pensar não só, perdão, não só nos nossos futuros procedimentos, mas nos procedimentos que já foram, e tantas mulheres que já usam implantes macrotexturizados, que ainda usam, né? Porque eu acredito que na prática, desde 2019, o uso, apesar da gente saber que ainda tem bastante cirurgiões que colocam, a gente que trabalha com reconstrução tem usado cada vez menos, que trabalha com paciente oncológico tem usado cada vez menos. Mas existe um número que a gente nem imagina, mas provavelmente centenas de milhares de pacientes que o que usam, que são portadoras, hospedeiras, como eles disseram no trabalho, de implantes macrotexturizados. Então, com essas pacientes, eu acho importante a gente ter a cautela que esses números, eles não indicam que a gente vai fazer explante de paciente que tem mutação de BRCA1, BRCA2 e que sejam portadoras de implantes macrotexturizados. Não, pelo contrário, né? Eu acho que é importante a gente trazer essa informação, é importante saber se a paciente é mutada ou não, que não é também todo mundo que hoje em dia a gente testa, e ter aquele olhar mais ativo, ter aquele acompanhamento mais próximo, mas ser paciente mutada em uso, em vigência de prótese texturizada com fim estético, não é indicação de explante. Eu acho importante deixar Isso. isso claro também. Perfeito. Não é indicação da gente retirar o implante. Ele também não responde, não é indicação no sentido de contraindicar a reconstrução também, Uhum. tá certo? Tem colegas que advogam e a gente tem estudos, inclusive trials prospectivos, principalmente no tipo de reconstrução pré-peitoral, com a presença desse tipo de implante. Então, assim, tem os prós e os contras, e esse estudo não vem para contraindicar ou para dizer que a gente não pode expor as pacientes a esse tipo de implante porque eles são mutadas, né? Ele não tem força de mudar a prática clínica, não muda o nosso guideline, né? As diretrizes atuais, elas permanecem inalteradas, mas foi o único estudo prospectivo que conseguiu mostrar alguma relação, sim, de uma vulnerabilidade genética que está envolvido no reparo, numa inflamação crônica, que a gente vai ter, eu acho que dali vai gerar várias outras hipóteses, né? Exatamente. E é importante também gerar, por exemplo, estudos em outros centros,
né? Será que a mutação do BRCA aqui no Brasil, ela tem essa mesma expressão de risco com as pacientes mutadas? Lá sabe que o meio ambiente também está envolvido, os tipos das variantes de mutação também, né? Então achei que foi muito interessante a gente ter escolhido esse trabalho, muito mais para o cuidado no dado, na interpretação, né? Ter o conhecimento que sim, aquilo que a gente observava e achava que tinha relação da genética, ela tem sim, a gente está ainda engateando, tentando entender. Mas esse trabalho mostrou que existe uma vulnerabilidade, de Ele mudou a fato. pergunta, né? A gente perguntava, será que a prótese macrotexturizada tem a relação com o linfoma? Hoje a gente muda, a gente fala, será que, ou eles chamam de hospedeiro, eu acho muito horrível, mas né, o host da prótese, ou quem é aquele paciente que tem a prótese, as características biológicas dele também podem favorecer o aparecimento desse linfoma? A gente tira um pouco a culpa só da prótese para colocar um pouco na culpa da reação que cada um tem quando tem um corpo estranho, né, aquele processo inflamatório todo. Então, também achei um artigo bem legal. É importante frisar que o linfoma continua sendo, para todas as populações, uma doença extremamente rara, sem colocar né, desespero em qualquer um. Lembrar do número, que o BRCA aumentou 16 vezes o risco, mas aumentou a mutação aumentou 16 vezes o risco relativo. Interessantíssimo que a radioterapia e a quimioterapia não alteraram em absolutamente nada o risco de desenvolver linfoma, então dá para tratar o linfoma da maneira, para tratar o câncer de mama da maneira mais completa possível, que nenhuma das adjuvâncias esteve relacionada com o aumento da incidência de linfoma. E a hipótese biológica, ela é plausível, como você disse, precisa de estudos de reprodutibilidade em outros centros, mas que você ter uma deficiência no reparo genético de mutações pode levar ao aumento de diversos tumores, sugere que leve ao aumento de diversos tumores, e o linfoma não deixa de seguir essa lógica também, né? Então, por isso que eu gostei bastante. Eu gostei muito da gente ter trazido, porque assim fez um exercício de interpretação crítica do trabalho. Eu tenho um amigo professor que muitas vezes ele dizia: o que está escrito em inglês você estuda, acredita. Mas está bem descrito tudo, mas e lembrar, um hazard ratio 15 vezes, assim, sempre, muda a prática? Não necessariamente. Vamos ver o que é que tem dentro do estudo. O pezinho 0,0006 é um estudo forte? Não, não necessariamente. Porque a raridade do evento, ele dificulta a interpretação dessa pesquisa muito, né? Então, o que é que a gente poderia melhorar, né? E dali, eu acho que o que esse estudo deixa para a gente. Tentar fazer desenhos multicêntricos, né? Pegar mais pacientes, ali 3.500, mas só um percentual foi testado, né? Testar mais esses pacientes, enriquecer mais o banco de dados para a gente ter uma validação internacional, né? Tentar fazer correlação com os outros implantes, os implantes atuais que a gente utiliza, porque eu, pelo menos, utilizo pouco macrotextura, né? Então, umas séries prospectivas com os implantes atuais, tentar avaliar os outros genes que estão envolvidos com aumento de risco, que estão envolvidos nessa gênese aí, o CHEK, o PALB, o TP53, o ATM, que são os vírus de moderada, né, penetrância. Tentar separar, então, se a gente tem textura lisa, macrotextura, se isso interfere na genética, né, nessa relação de risco. Então, tem um mundo de coisas, né? Eu achei que Mas foi nesse mundo eles trouxeram uma informação interessante para a gente. exatamente. Gostei muito, Paulinha. E é justamente a gente está enriquecendo a literatura, tá cada vez mais estudando, mas é sempre importante a gente entender o que é de nossa vida real, separar o risco relativo do que aquele paciente que está sentado na nossa frente, que é o risco absoluto, né? Então, sempre quando a gente for ler, a gente ter isso
na nossa mente. Hoje, ele não muda a nossa prática, mas a qualidade do que é que a gente conversa com o paciente, do que é que a gente divide com eles, cada vez mais a gente vai pegando mais informações. Mas é fato, quando você tem essa vulnerabilidade genética, eu acredito que em algum modo isso esteja relacionado com aumento de risco, né? Então, agradeço aos que terminaram aqui com a gente a leitura, a análise desse estudo. Espero que vocês tenham aproveitado essas informações, que tenha trazido, né, pelo menos alguma novidade aí em relação à reconstrução de mama, linfoma, prótese. Agradeço minha amiga Lu, querida, estimadíssima, que estou morrendo de saudades pela companhia, pela conversa, o pessoal da Macadu pela gravação, e espero vocês nos nossos próximos eventos e nos nossos próximos videocasts. Um abraço a todos. Abraço a todos, siga o nosso videocast no site da Macadu.